Fala pessoal, tudo certo? Eu tô com uma placa-mãe de um notebook da Acer. Aqui é a referência da placa-mãe. Essa placa-mãe trabalha com processadores Intel. No caso aqui é um processador i3, trabalha também com memória DDR3. Segundo o cliente, assim que ele coloca o carregador, assim que ele alimenta a placa aqui pelo jack de energia, o carregador começa a piscar. E ele fica muito quente a ponto de nem conseguir colocar a mão no carregador. Bom, pelo relato do cliente a gente já sabe que existe um curto na placa-mãe, tá? Toda vez que o carregador começa a piscar e aquece principalmente, existe um curto na linha de entrada. E eu já mostrei em outro vídeo, em outra ocasião, a forma que eu utilizo para localizar os curtos na placa-mãe, que é a forma de... Eu acredito que é a forma mais prática que existe, é injetar a corrente na placa-mãe, para que o componente em questão comece a aquecer, e com a mão, com o dedo, a gente vai tocando no setor da placa, até achar o componente em curto. Pessoal, eu vou fazer então essa análise aqui agora com vocês. Eu vou alimentar essa placa com 19 volts, eu tenho 19 volts aqui na minha fonte de bancada, tá? Minha fonte de bancada está lá com 19 volts, a corrente está limitada em 100 mA, uma corrente bem baixa, muito importante, sempre que existe um curto na placa-mãe, iniciar com uma corrente bem baixa e gradativamente aumentando a corrente para que o componente em questão comece a aquecer, para que a gente comece a sentir o calor na placa. Pessoal, vou alimentar então 19 volts. Assim que eu alimento a placa, eu já consigo perceber na minha fonte de tensão lá que a tensão baixa demais. Ó, era para ter 19 volts, tem apenas 1.64, indicando um curto. Eu vou desligar aqui a placa, ó. Os 19 volts voltam. Assim que eu coloco, ele deu um pico de 2 amperes lá. Então pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou começar a subir a corrente da minha fonte, meio ampere, no máximo ali 1 ampere, eu já vou conseguir descobrir qual o componente que está aquecendo. Vou deixar em 1 ampere. Veja que a tensão ali já está em 2 volts. E nessa corrente de 1 ampere, na linha de entrada, eu já vou conseguir com o dedo ir sentindo qual é o componente que está em curto. Pelo fato de ter o curto na linha de entrada, pode ser vários componentes. Pode ser algum MOSFET da linha de alta, pode ser algum MOSFET da linha da memória, pode ser algum MOSFET da linha do PCH, do chipset. Então assim pessoal, a corrente ali já está em 1 ampere. Eu já senti que essa região ela está aquecendo, tá? Pode ser o MOSFET do carregador, pode ser os MOSFET aqui do... Possivelmente deve ser os MOSFET aqui do chipset. Bom, enfim, pode ser tanta coisa, né pessoal? Mas assim, eu tô sentindo bastante calor aqui, ó. Eu vou subir um pouquinho mais a corrente para o componente esquentar um pouquinho mais. A corrente tá lá, ó pessoal, de 1.26 amperes. E eu tô tocando na placa, eu tô sentindo bastante calor aqui nessa região, tá? Às vezes só com o dedo assim acaba sendo bem difícil saber qual realmente o componente que é, porque a gente nota que tem vários componentezinhos aqui pequenos e capacitores, enfim. Essa placa-mãe possivelmente já foi mexida por outra assistência, porque assim que eu desmontei o aparelho estava sem os cabos flat, inclusive o cabo de conector aqui desse estava desconectado. Então talvez alguém já mexeu, não conseguiu reparar. Pessoal, o que eu utilizo aqui, ó, de uma forma mais prática? Aquelas bobinas de maquininha, bobinas de impressora fiscal. Quando a gente coloca calor nesse tipo de bobina, ela fica preta, né? Então eu vou colocar esse papel por aqui, já que é por aqui que está aquecendo a placa. Eu vou subir um pouquinho mais a corrente, vou chegar em 2 amperes para o componente aquecer bastante, para eu conseguir ter um
uma precisão aqui no componente. Pessoal, eu coloquei 3 amperes para o componente aquecer bastante, tá? Para dar a marcação aqui no aqui na bobina, no caso no papel térmico. Para eu conseguir ver qual dos MOSFET que é. Existem 2 MOSFET ali, eu já vi, tá? Eu só preciso saber qual dos 2 que é. Chegou a 4 amperes, pessoal. Deve estar bem quente. Eu estou usando uma esponja aqui que ela é mais... não é tão quente, senão meu dedo vai queimar. Deixa eu ver se deu boa. Olha, pessoal, deu super boa. Deu super boa, pessoal. Se liga só. Tá vendo como ficou preto? Ó, o componente que preteou ali. É justamente o componente em curto, ó. Chegou, a bobina chegou a aquecer, ó. Então assim, pessoal, é este setor aqui que está em curto, tá? É basicamente esse MOSFET aqui que está em curto. É um MOSFET SMD. Eu realmente não sei qual é o circuito que trabalha aqui, é o circuito PQ32. Eu já vou ver qual que é, que circuito que é esse que controla, mas possivelmente controla a carga da bateria. Deixa eu ver se eu tenho aqui no meu esquema. PQ32, PQ31. PQ32 não tá aqui. Ah, não, tá aqui o PQ32. Ó, PQ32 é o que justamente faz a carga da bateria. O PQ32 é o MOSFET, tá ligado no negativo, é o MOSFET de baixa, né? Existem o conjunto MOSFET de alta e MOSFET de baixa. É justamente esse MOSFET que está em curto. Ó. Eu vou remover esse componente aqui e vou ver se continua o curto. Aqui, ó, na PL6, a PL6 é essa bobina aqui, ó. Aliás, essa bobina aqui, ela possivelmente deve estar em curto. Medir com multímetro aqui, multímetro na escala de continuidade, né, de diodo. Ponta de prova preta em qualquer parte metálica da placa. Ponta vermelha eu vou medir essa bobina a PL6. Olha, pessoal, confirmado um curto-circuito aqui, tá? Essa bobina aqui, ela faz referência ao circuito do charger, circuito do carregamento. Esse MOSFET ele tem curto, então eu vou fazer a remoção dele. Eu vou medir novamente nessa bobina para ver se o curto some. Bom, vamos lá, pessoal. Estação de ar em 380 graus. Faço movimentos circulares aqui nesse MOSFET. MOSFET de referência PQ32. Eu vou remover esse MOSFET, vou fazer a medição dele fora da placa, para confirmar se ele está em curto ou não. E vou medir novamente a PL6 ali, para a gente confirmar que o curto saiu. Sendo o MOSFET em curto, a gente faz a substituição dele. E os demais testes. O MOSFET já saiu pulando, viu? Cachorrada latindo lá. Aqui o MOSFET, pessoal. Eu vou medir com o multímetro aqui então. Deixa eu virar ele aqui. Aqui é o source, aqui é o dreno. Um curto total nesse MOSFET. Pessoal, então esse MOSFET realmente estava em curto, tá? Eu vou medir novamente nessa bobina PL6 para confirmar se ela continua em curto ou não. Ponta preta no terra da placa. Medindo aqui, eu só tenho uma resistência e ela está subindo, carregando os capacitores da linha. Então é isso aí, pessoal. O curto estava aqui nesse MOSFET, no MOSFET PQ32. Eu vou ver certinho qual que é a referência desse MOSFET, pegar um compatível e fazer essa troca aí. Pessoal, já achei a referência do MOSFET, é um MOSFET de 16 amperes. Achei uma outra placa que tem um MOSFET compatível, vou fazer a remoção aqui do MOSFET para colocar na placa do cliente. Estação de ar em 380 graus, movimentos circulares. Rapidinho ele sai.
Beleza. Placa do cliente, vou passar um pouquinho de fluxo de solda. Eu utilizo um fluxo da Yakushun, fluxo pastoso, esse daqui. Eu posso fazer uma coisa aqui antes. Vou colocar uma fita Kapton, só para esses componentes não saírem voando aqui na ressolda. Então, pessoal, eu vou ver aqui certinho a pinagem. Dreno Source, coloco na placa e venho com a estação de ar aqui. Aí, pessoal, bem rápido, bem prático a troca. Vou passar um cleaner aqui da Implastec. Olha como é que ficou, pessoal. Novamente eu vou medir o curto nessa PL6 para ver se é isso mesmo. Ponta de prova aqui no negativo. PL6 não tem mais o curto, só uma resistência e ela está subindo, indicando que está carregando os capacitores dessa linha, então tudo certo. Agora eu vou alimentar novamente a placa e vou ver se eu consigo dar o start nessa máquina aqui. Pessoal, eu alimentei novamente a placa com 19 volts, eu percebi mais componentes aquecendo, a fonte entrou em curto novamente. Esses dois componentes ali de referência, PQ37 e PQ34, eles começaram a aquecer bastante, eu retirei eles, fiz a troca, novamente eles voltaram a queimar. Infelizmente, então, o PWM estava em curto, eu troquei, que eu retirei esse PWM, tá? Esse componente minúsculo aqui. E aí eu injetei uma tensão, né, referente a essa linha, é a linha VCC-SA, que ela antigamente era a linha VTT, hoje em dia é a linha VCC-SA para os processadores da linha Core e 13, 5 e 7. Então eu injetei uma tensão de 0.8 volts, tá? Tentei ligar a placa. Aí eu percebi que essa linha aqui, ó, dessa bobina, que é a linha que faz referência do 1.05 volts, ela não estava subindo, tá? Ela estava só com apenas 0.40 volts e deveria estar com 1.05. Então o que eu fiz, pessoal? Eu alimentei essas duas linhas aqui, ó, a linha do VCC-SA, eu injetei uma tensão de 0.8 volts, aqui eu injetei uma tensão de 1.05 volts, tá? Simulando, no caso, essas linhas como se elas estivessem ligadas. Então, pessoal, eu consegui fazer com que a placa ligue, tá? Ela gerou aqui gerou todas as tensões na placa, gerou a tensão aqui do V-Core, a tensão do VXF, que é a tensão do gráfico dessa placa-mãe, tá? Consegui fazer com que ela dê vídeo. Eu vou tentar fazer aqui a simulação para vocês, eu vou alimentar essas duas linhas aqui e vou ligar essa placa. Pessoal, então eu vou injetar a tensão aqui da linha VCC-SA e da linha do 1.05 volts. Eu vou fazer uma simulação com vocês aqui, como se eu tivesse presente essas tensões, né, já que o PWM danificou, eu estou simulando essas tensões com minha fonte de bancada. Estou alimentando então com as tensões. Pessoal, notem aqui, ó, no multímetro tem 1.1 volt, é uma tensão boa para o VCC-SA. A linha do 1.05, vou baixar um pouquinho, ela está meio alta. Ó, 1.05, vou deixar ali. Eu vou alimentar essa placa com a fonte do cliente, tá, aqui nos 19 volts. Placa alimentada, eu vou dar o start nessa placa. A placa já está ligada, pessoal. Notem aqui, ó, VCC, ou V-Core, aliás, 1.13 volts. Linha do VXF, ela não está me gerando VXF, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. O processador está aquecendo bastante, tá? Mas o gráfico ainda não chegou, não gerou gráfico. Eu vou tentar injetar um pouquinho mais de tensão aqui nessa linha. Botar 1.10 volts. Eu vou reiniciar essa placa aqui. Liguei. Corrente nessa linha do 1.5 está bem alta. Deixa eu ver se gerou o gráfico aqui.
Não, o gráfico não girou. Infelizmente não está girando o gráfico ainda. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho essa tensão aqui. 1.11. Vou reiniciar essa placa aqui. Pessoal, consegui alimentar a placa aqui, botei o dissipador. Ó, tá me girando o gráfico agora. Tô com as tensões aqui, como comentei com vocês. Ó, a tensão de VCCSA de 0.8 volts. A tensão aqui do 1.5 eu deixei ela um pouquinho mais alta porque ela não estava subindo, tá, pessoal? Então eu estou injetando essas duas tensões, simulando as tensões na placa, já que o PWM está danificado, tá? Observem aqui, ó, pessoal. Tem a tensão aqui do VCore, tá? Agora tem a tensão do gráfico também, de 0.43 volts. Olhem lá no meu monitor externo. Tá, subiu a imagem, tá funcionando, tá? A corrente ali na minha fonte, elas estão bem alta, uma corrente de quase 5 amperes, tá aquecendo bastante aqui o cabo, é normal. Então, pessoal, realmente o defeito estava, essa placa estava bem crítica, né? Algum técnico mexeu bastante nela e acabou danificando mais ainda. O reparo acaba sendo inviável para o cliente, né? O custo do reparo até para mim não compensa muito, tá? Mas vale muito a pena a análise, né? Para a gente conseguir saber o que está acontecendo. Isso daí vale muito como experiência de bancada. Então, pessoal, se vocês curtiram o conteúdo, se vocês curtiram essa análise, deixa um gostei, para eu entender que vocês estão gostando do conteúdo. É uma pena que ficou inviável o reparo, isso daí é justamente por conta do técnico, né? O último técnico talvez não sabia o que estava fazendo e acabou danificando mais ainda a placa. É uma pena, tá? Mas é normal, é justamente por isso que eu faço esse tipo de conteúdo, para poder ajudar as pessoas, compartilhando meu conhecimento, para os técnicos também conseguirem chegar na mesma conclusão que eu cheguei. E não adianta, pessoal, qualquer tipo de análise em placa-mãe é fundamental que se tenha um esquema elétrico. Eu estou com um esquema elétrico aqui inclusive eu até imprimi o esquema, né, para fazer os testes. Outra questão também, pessoal, dessa placa é que assim, ó, a linha do ACIN, que a placa reconhece que tem um carregador, essa linha também não estava funcionando, ou seja, a placa não sabia que tinha um carregador, eu tive que aterrar esse MOSFET aqui. Então assim, estava bem bagunçada essa placa, infelizmente, mas valeu a análise, pessoal. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Forte abraço, valeu!